E nós convidamos para conversar com vocês o infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Marcos Boulos. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com a CNN. Prazer falar com você, Colombo, e a todos os telespectadores. Professor, como é que o senhor avalia o nosso ritmo de vacinação com a perspectiva da chegada, em alguns lugares já uma realidade, como no Rio de Janeiro, da variante Delta voltando a lotar UTIs, especialmente com pacientes mais idosos? Bem, finalmente nós podemos dizer que o ritmo de vacinação melhorou bastante. Depois de um atraso enorme com o início da vacinação e com a falta de vacinas, hoje faltam mais poucas, só para complementar as doses necessárias. Mas as vacinas estão chegando e nós estamos conseguindo vacinar. Você mesmo aí comentou, no 36 milhões de pessoas com 2 doses, é um número significativo, lembrando que começa com os grupos de maior risco de morte, então nós temos já um grupo importante vacinado, a despeito que nós precisamos ter as 2 doses para todos, então é necessário ter o fornecimento da segunda dose para podermos completar, se possível, ainda este ano, a vacinação de adultos. A chegada da variante Delta, por outro lado, preocupa muito, né? Ela explodiu na Europa e nos Estados Unidos, e a explosão foi um número de casos bastante significativo, até com países como Israel, que tinham tomado 2 doses, em 80% dos casos da vacina Pfizer tomaram 2 doses, e assim mesmo eles estão com explosão de casos lá, e ela é uma variante que aparentemente ela tem maior possibilidade de progredir, independente da vacinação completa ou não. Doutor, Luciana falando aqui, obrigada por estar aqui com a gente. Queria que o senhor fizesse uma avaliação, mas considerando 3 pontos. A variante Delta, que o senhor já falou agora, a vacinação, o avanço da vacinação, mas também as medidas de flexibilização que alguns locais estão discutindo nesse momento. É momento de abrir, doutor? Não, de jeito nenhum, né? Principalmente perante a chegada da variante Delta. O nosso país teve um controle anárquico da epidemia, né? Desde a fase inicial, quando você precisava ter uma normatização centralizada do governo federal, com protocolos, com orientações que poderiam ser passados para todos os estados, isso não aconteceu. Então, cada estado fez o que quis. E nós temos certamente o maior índice por 100 mil habitantes de casos do mundo, né, por esse problema todo. E quando você, depois de um número elevadíssimo de casos que nós tivemos, lá até março e abril, com o início da redução, as pessoas entram em euforia. Lembrando que nós tivemos, mesmo com o início da liberação dos casos, nós estávamos com números muito mais altos do que o ano passado, no pico do ano passado, quando estava tudo fechado. E as pessoas começaram a liberar, e num momento muito difícil. Ainda nós estamos com muitos casos da infecção e agora com a chegada da variante Delta, corre o risco de retroceder tudo de novo. Então é muito desestimulante ver essa liberação com públicos próximos, chegando todo mundo próximo um do outro, com aglomerações e as pessoas não seguindo os protocolos sanitários com uso de máscara. Doutor, e é curioso analisar, por exemplo, essa reabertura de bares e restaurantes. Bom, aqui em São Paulo já estão abertos, mas agora com a possibilidade de 100% de lotação. Fica parecendo que o vírus só se espalha quando a gente está em pé e tem de colocar máscara. É como se quando estivesse sentado o vírus não se espalha, pode todo mundo ficar sem máscara. A gente consegue compreender essas nuances das regras? O nosso cérebro consegue compreender isso? Porque fica parecendo que, assim, nos ambientes você fica de máscara, em outros não precisa, como se o vírus tivesse um sinal vermelho e um sinal verde para se replicar. O senhor acha que desse jeito pode dar certo a manutenção da doença? Não, não vai dar certo, né? Não é possível que isso aconteça dessa maneira. E como eu já tenho falado reiteradamente, nós estamos ficando extremamente desestimulados com a manutenção dessa conduta, como se as coisas estivessem normais. No mundo todo, a maior incidência da doença, a disseminação da doença, foi em bares, restaurantes, seguido por cultos religiosos. E nós abrimos bares, restaurantes e cultos religiosos já há muito tempo atrás. Então, quando as pessoas estão juntas e você no bar, no restaurante, tira a máscara, obviamente, porque você está bebendo cerveja ou está comendo, e as pessoas muito próximas uma da outra. Então, é desestimulante ver o que está acontecendo e a situação, chegando à variante Delta, tende a piorar. E tem que lembrar mais uma coisa.
com a circulação intensa, surgem novas variantes. Essas novas variantes vão parar de surgir a partir do momento que diminui a circulação de vírus. Então, é necessário que as pessoas tenham o rescaldo, ficar de máscara, evitar aglomerações e continuar o avanço da vacina para que a gente, daqui a alguns meses, possa voltar a uma situação mais próxima da normalidade. Professor, nós não temos vacina para todo mundo. O ideal é que tivéssemos vacina para todo mundo. Não tendo, o melhor é aplicar uma terceira dose naqueles idosos que foram vacinados lá no começo do ano, 90, 80 anos, e que podem estar com a imunidade já um pouco mais baixa. Alguns deles estão voltando aos hospitais, como está acontecendo no Rio de Janeiro. Ou estamos corretos em fazer como está fazendo o estado de São Paulo e outros também, de começar a vacinar menores de 18 anos? Eu entendo que só nós vamos controlar a disseminação quando a maior parte das pessoas estiver vacinada. Como a maior parte já está, ou pelo menos os idosos já estão com 2 doses, é necessário lembrar que eles, com as 2 doses, diminuiu muito a mortalidade entre idosos, né? Eles precisam continuar usando máscara e evitar aglomerações. E se nós pudermos completar a vacinação agora com os jovens, você diminui a circulação, porque a circulação maior acontece nessa faixa etária, as pessoas estão mais soltas, são mais difíceis de se fazerem restrição, de usar máscara. Então, é necessário diminuir a circulação do vírus. Você vai conseguir diminuir a circulação quando você vacinar os jovens. Então, a partir daí, nós podemos fazer a terceira dose, principalmente para os mais idosos. Tem que lembrar que a despeito que certamente com uma dose a mais melhora a imunidade, mas os estudos não são ainda completamente, não estão mostrando isso com uma clareza muito grande, mas deve melhorar, obviamente, uma terceira dose deve melhorar a imunidade, mas nesse momento eu acho melhor vacinar toda a população adulta. Doutor Marcos, a gente está agora no momento discutindo variantes. O senhor acabou de falar das variantes circulando pelo Brasil. Muitas não são as variantes de preocupação, como a OMS classifica, né? A gente tem a variante Delta, o que se sabe até agora sobre ela é que ela é muito mais transmissível, porém não mais mortal. Só que agora temos uma nova variante nos Estados Unidos, a variante Iota. E aí o alfabeto grego está seguindo em frente. E aí eu lhe pergunto, a gente está preparado para uma variante como a Iota que dizem que pode ser mais mortal? Veja, até agora, as vacinas estão protegendo contra todas as variantes. A despeito do caso da vacina Pfizer, parece ser menos eficaz na proteção da variante Delta, com uma dose protege menos, em torno de 30%, e nas outras variantes mais do que isso, mas na maior parte dos casos, as variantes estão sendo, as vacinas estão protegendo contra essas variantes. Quando aparece uma outra variante, e vai aparecer sempre que houver circulação de vírus, a gente tem que testar. É muito difícil que as variantes escapem demais das vacinas, porque as vacinas elas são feitas com todo o processo, todo o componente viral, né? Então, pode escapar? Pode, mas a escape não deve ser muito importante. Mas, de qualquer jeito, a gente tem que tomar cuidado. Novas variantes são, como a população não teve nenhum ainda contato com essa variante, quando chegam, elas tendem a aumentar muito. E algumas são muito mais efetivas, como a variante Delta, e outras são muito mais graves, como a P1, que nós temos, a variante brasileira. De qualquer jeito, todas as variantes elas preocupam porque elas acabam chegando de um jeito ou de outro e aí nós vamos ter muito mais casos. Agradecemos então ao infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Marcos Boulos. Muito obrigada, professor, pelas informações. Agradeço, Elisa, Luciana e Colombo e a todos vocês um bom dia.